Há algo profundamente intrigante em megaprojetos, sua escala, ambição e, às vezes, sua inutilidade surpreendente. Estamos rodeados por exemplos de empreendimentos monumentais que, apesar de todo o investimento de tempo, recursos e esforço humano, acabam sendo subutilizados, abandonados ou completamente inúteis. Ao longo deste vídeo, vamos explorar alguns desses exemplos impressionantes. Aeroporto Mirabel. Imagine um aeroporto com capacidade para receber 50 milhões de passageiros por ano. Isso mesmo, você ouviu direito. Estamos falando do Aeroporto Mirabel, um verdadeiro colosso da aviação. Em outras palavras, toda a população do Canadá poderia embarcar em Mirabel em um único ano. Incrível, não é mesmo? Porém, desde 2004, nenhum passageiro embarcou ou desembarcou em Mirabel. Então, o que aconteceu com esse gigante da aviação? Voltemos no tempo, aos anos 1970, quando Montreal reinava como a principal porta de entrada para o Canadá. Todos os voos transatlânticos aterrissavam no aeroporto Dorval, na cidade. Mas com o crescimento do país como destino turístico, o governo canadense começou a se preocupar com a capacidade de Dorval para lidar com o aumento da demanda. E assim, nasceu a necessidade de um novo aeroporto, maior e mais moderno, o Aeroporto Mirabel. A construção dessa maravilha da engenharia levou 5 anos e custou a bagatela de 500 milhões de dólares canadenses, o equivalente a bilhões nos dias de hoje. Inaugurado com grande entusiasmo em 1975, Mirabel era, em termos de capacidade, o maior aeroporto do planeta. Mas aqui vem a reviravolta. As conexões de transporte para Mirabel eram terríveis. Chegar ao aeroporto era uma verdadeira saga. Projetos para uma linha ferroviária de alta velocidade foram abandonados, deixando o acesso limitado a um serviço de ônibus lento e pouco confiável. Enquanto isso, a cidade de Toronto emergia como uma alternativa mais atraente para os viajantes, com conexões de transporte mais eficientes. E assim, Mirabel foi relegado ao esquecimento. Hoje em dia, o gigante adormecido do aeroporto Mirabel é usado apenas para voos de carga e para atividades recreativas. Partes do aeroporto foram transformadas em locais para produções cinematográficas e televisivas, uma verdadeira Hollywood canadense. Mirabel pode não ser o que foi planejado, mas ainda nos deixa boquiabertos com sua história fascinante. Agora, vamos dar uma olhada na cidade de Eco Atlantic, um megaprojeto iniciado na Nigéria. Eco Atlantic não é uma cidade comum. Veja o terreno sobre o qual a cidade está sendo construída, completamente artificial. O Oceano Atlântico vem erodindo as praias da Nigéria há milhões de anos. Em 2003, o governo nigeriano decidiu enfrentar esse problema retirando parte da areia do oceano e a usando para construir uma nova península artificial. E a construção de Eco Atlantic estava planejada para ser sobre essa estrutura. Estamos falando de uma cidade luxuosa cheia de arranha-céus e com moradias suficientes para quase 250.000 de pessoas. A cidade seria praticamente o oposto da famosa Atlântida, uma cidade que se eleva das ondas, em vez de afundar no oceano. Nos últimos anos, o governo nigeriano conseguiu a parte difícil, criar uma península arenosa protegida do mar por um muro impressionante chamado Muro de Lagos, que impede que a península seja levada pelas correntes. No geral, isso pode ser considerado um feito bastante impressionante. No entanto, há pontos bastante controversos em relação à construção dessa ilha artificial. A massa de terra interrompe o fluxo natural do oceano, afetando negativamente muitas espécies locais e algumas pessoas. Por exemplo, em 2012, a praia de uma ilha próxima ao Oceano Atlântico foi inundada, resultando na morte de várias pessoas. Não se sabia exatamente o que causou isso, mas especialistas relacionaram o incidente à interrupção das correntes locais causada por Eco Atlantic. Além disso, o desenvolvimento da cidade na massa de terra parece não estar indo muito bem. Atualmente a península está quase vazia, exceto por uma série de torres residenciais concluídas em 2016. Estranhamente, algumas pessoas se mudaram para lá no início. Imagine a vida dessas pessoas, olhando pela janela e vendo apenas uma faixa de areia definindo os contornos de ruas inexistentes e estradas empoeiradas. Definitivamente, não era isso que estava planejado. Inicialmente, o governo nigeriano queria que esse projeto ambicioso já estivesse concluído. No entanto, apesar de todos os atrasos, as autoridades ainda não desistiram. A ilha ainda está em desenvolvimento, e novos edifícios estão sendo construídos lentamente, mas de forma constante. Então, talvez o projeto seja concluído um dia. Mesmo assim, no estado atual, Eco Atlantic é apenas uma massa de terra artificial praticamente inútil e deserta.
Em 1973, os filipinos decidiram construir uma usina de energia nuclear. Na verdade, muitos países estavam perseguindo o mesmo objetivo naquela época. Por exemplo, o projeto dos filipinos ocorreu 10 anos antes do desastre de Chernobyl e muitos países estavam experimentando a energia nuclear sem entender totalmente os perigos potenciais. O projeto falido também pretendia transformar a economia das Filipinas e pode-se dizer que conseguiu. No entanto, não da maneira que o governo esperava. A construção começou e, embora o processo fosse bastante lento, os primeiros anos pareciam promissores. Pelo menos até que alguém teve a brilhante ideia de realizar inspeções de segurança. Mas por que não fizeram isso antes? Não sabemos a resposta, mas ainda assim, antes tarde do que nunca, certo? Durante as inspeções, descobriram mais de 4.000 problemas na construção, alguns bastante sérios. Por exemplo, havia uma falha geológica próxima, o que significava que a região estava sob risco de terremotos. Então, ninguém verificou isso antes? Parece absurdo, mas ainda não chegamos à pior parte. Havia um vulcão logo ao lado da usina. Ninguém em sã consciência construiria uma usina nuclear ao pé de um vulcão, certo? O projeto deveria ter sido cancelado naquele ponto, mas como já haviam gastado muito dinheiro, o governo decidiu continuar. Nesse processo, o custo do projeto aumentou rapidamente enquanto corrigiam os problemas possíveis dentre os 4.000 identificados. Em 1984, quando a usina foi concluída, o custo total da construção havia alcançado 2 bilhões de dólares. No entanto, antes que a usina começasse a operar, ocorreu o desastre de Chernobyl, que mostrou ao mundo quão perigosa uma usina nuclear defeituosa poderia ser. O governo filipino então enfrentou uma decisão difícil. A usina em que trabalharam por anos estava pronta e operacional. Valeria a pena o risco? No final, o governo decidiu que abrir a usina seria uma má ideia, e o projeto foi cancelado. Por outro lado, o governo considerou converter a usina para utilizar carvão ou petróleo. No entanto, descobriu-se que transformar a usina em outro tipo de central energética custaria mais do que construir uma nova usina do zero. Como resultado, a estrutura se tornou um projeto de 2 bilhões de dólares totalmente sem sentido. Para um país como as Filipinas, isso foi uma enorme perda financeira, tanto que levaram 30 anos para pagar o dinheiro gasto inutilmente. Contudo, em termos de saúde e segurança, a decisão tomada foi completamente correta. Por quê? Bem, lembram-se do vulcão próximo à usina? Ele entrou em erupção em 1991. Além disso, essa não foi a única usina nuclear abandonada antes de entrar em operação. Na mesma época, a Áustria construiu uma usina nuclear. Após a conclusão do projeto, houve um referendo sobre abrir ou não a usina, e o povo votou pelo fechamento. Não teria sido mais sensato fazer o referendo antes de construir a usina? O Shopping South China Mall foi outra história de fracasso. Em 2005, a cidade de Dongguan, no sul da China, gastou mais de 1 bilhão de dólares para construir o maior shopping do mundo. Este enorme shopping tinha espaço para centenas de milhares de visitantes e mais de 2.000 lojas. No entanto, 3 anos após a inauguração, em 2008, mais de 99% do espaço comercial estava vazio. O shopping convidou centenas de marcas para abrir lojas lá, mas nenhuma se interessou pelo projeto. Na verdade, havia algumas redes de fast food na entrada, mas fora isso, o lugar estava totalmente abandonado. Isso se devia principalmente à economia. Dongguan era uma cidade relativamente pobre, então não havia muita demanda por roupas, joias e eletrônicos de luxo que se encontrariam em um shopping desse tipo. Os varejistas sabiam disso e, portanto, evitaram o shopping. Não fazia sentido abrir uma loja em um shopping onde era improvável atrair uma base de clientes suficiente. Nos anos seguintes, o lugar ficou conhecido como um shopping fantasma, totalmente vazio, apesar de ser o maior shopping do mundo. Essa situação persistiu por mais de uma década. Em 2019, houve uma reviravolta. O shopping foi reformulado para atrair clientes de baixa renda, com barracas de comida e mercados noturnos, tornando-se um lugar mais adequado para a comunidade local. Assim, o shopping começou a ganhar popularidade, e os varejistas começaram a se interessar. Atualmente, mais de 80% do espaço está ocupado, e o antigo shopping fantasma se transformou em um centro movimentado e próspero. Quando você olha para imagens de satélite de Londres, um grande todo branco na ponta da península de Greenwich chama a atenção. Hoje, o local é conhecido como O2 Arena, e é considerado um dos locais mais populares do mundo, mas nem sempre foi assim. Alguns anos atrás, essa estrutura enorme era um lugar bem diferente. No final dos anos 1990, o governo britânico planejou um evento inovador chamado Millennium Experience, uma coleção de exposições e shows massivos para comemorar o início do novo milênio e que duraria um ano.
O evento começaria no dia de Ano Novo de 1999 e terminaria no Ano Novo de 2000, e foi decidido que seria realizado sob uma enorme cúpula. A estrutura seria construída sobre a linha do meridiano de Greenwich, com 12 torres de suporte representando as 12 horas do dia, os 12 meses do ano e as 12 constelações do céu. As torres de suporte formavam uma rede de cabos de aço que sustentavam um domo feito de tecido de polímero. Tudo isso era extremamente impressionante, mas havia uma pergunta na mente de todos: o que aconteceria com a cúpula depois do fim do ano 2000 e do Millennium Experience? Acontece que o governo britânico não tinha uma resposta para isso. Eles pensaram em vender a cúpula para um time local de esportes, mas não encontraram um comprador adequado. Pensaram em mover a estrutura para outra cidade, mas isso seria muito caro. Como resultado, a cúpula ficou lá, com um enorme custo de manutenção de 1 milhão de libras por mês. Na mesma época, a mídia começou a criticar o desperdício de dinheiro dos contribuintes, e finalmente uma empresa privada chamada Meridian Delta se ofereceu para comprar a estrutura. No entanto, nada mudou, a cúpula continuou lá, vazia. Em 2007, algo milagroso aconteceu. O Domo do Milênio reabriu suas portas, transformado em um local de esportes e entretenimento com bares, restaurantes e um palco central com 20 mil assentos. Desde a reabertura oficial como O2 Arena, o local tem sido bastante bem sucedido. Então, esse megaprojeto não é mais inútil. Você provavelmente conhece as ilhas artificiais Palm e Jumeirah, na costa de Dubai. Mas sabia que há outro grupo de ilhas a apenas alguns quilômetros de distância? Estamos falando do projeto The Wold, que Dubai tem desenvolvido desde 2003. Essas ilhas representam os continentes da Europa, África, Ásia, América do Norte, América do Sul, Antártica e Oceania. Cada ilha representa um país ou um ponto de referência, como França, Nova York ou Monte Everest. Essas ilhas artificiais foram construídas coletando areia do fundo do oceano e empilhando-a em montes. Além disso, há um enorme quebra-mar ao redor das ilhas. A construção das ilhas levou vários anos e custou bilhões de dólares. No entanto, construir as ilhas foi apenas o começo. Assim que a construção terminou, o governo de Dubai começou a vendê-las por milhões de dólares, convidando as pessoas a transformarem-nas como quisessem. Nos primeiros meses, a maioria das ilhas foi vendida para empresas ou pessoas ricas. Havia planos para transformar a América do Norte e a Europa em resorts de luxo, construir um hotel em Xangai, abrir um centro de saúde e bem-estar na Sibéria, e até um pub na Irlanda. No entanto, nenhum desses planos foi realizado, e as ilhas permanecem desertas, apenas montes de areia vazios. Há algumas exceções, como um clube de praia na Ilha do Líbano, um shopping na América do Norte e alguns projetos de construção na Antártica e na Europa. Fora isso, não há muito para ver. Isso se deve principalmente a problemas de infraestrutura. Quando as ilhas foram construídas, havia planos para conectá-las com cabos submarinos e tubulações, fornecendo água e eletricidade, além de remover resíduos. No entanto, montar essa rede de cabos foi mais difícil do que o esperado, e os desenvolvedores das ilhas tiveram que recorrer a geradores a diesel para eletricidade e transporte de água. Além disso, deveria haver uma estrada ligando as ilhas ao continente, mas esse projeto também não foi realizado. Assim, era difícil iniciar qualquer construção nas ilhas. Este não foi o único projeto de ilhas artificiais que falhou em Dubai. Em 2005, o governo de Dubai construiu outras 2 ilhas artificiais gigantes, mas depois ficou sem dinheiro e suspendeu o projeto, deixando um quarto da areia afundar. Em 2022, os trabalhos nas ilhas foram retomados, mas apenas o tempo dirá se o projeto será concluído. Durante esse período, outro conjunto de ilhas em forma de palmeira, Palm Jebel Ali, também foi construído. O projeto foi tecnicamente concluído, mas não há nada na ilha e está em espera há anos, sem sinais de retomada em breve.